Sr. Professor José Cotter, muito bom dia uma vez mais. Não estivemos aqui há muito tempo a falar da necessidade do exame regular de 5 em 5 anos ao intestino grosso e ao intestino delgado. Estou a falar da colonoscopia. Nem de propósito, fiz uma há um mês, aquela que me competia passados 5 anos, e fico muito contente porque nem sequer um divertículo tenho. Portanto, jamais morrerá de cancro do cólon. Porquê é que me diz isso? Porque... Eu não tenho nem sequer um divertículo. Mas o divertículo é outra coisa. É outra coisa. Porque a questão é a seguinte. A colonoscopia permite detectar as lesões pré-malignas, que são os pólipos. E, portanto, são retirados na própria colonoscopia. São retirados durante a própria colonoscopia. 95% dos cancros do intestino têm ponto de partida nesses pólipos. Aliás, eles vão para a biópsia, não? Sim, tudo o que se tira vai para analisar. Que é justamente para se perceber... Por uma questão de rigor, está, por uma questão de rigor, para se perceber o risco, etc. Mas, obviamente, quem estiver devidamente vigiado, como é o seu caso, felizmente, um bom exemplo para o país, detecta as lesões pré-malignas, ainda em fase benigna. Esses pólipos, numa fase muito inicial, são retirados e, portanto, a probabilidade de ter uma doença dessas é ínfima. Aliás, dou o caso da minha mãe tem 94 anos e faz ela faz de 3 em 3 anos ou de 5 em 5 anos, já não sei. Mas ela faz regularmente exames e já tirou 1 ou 2 pólipos e não era nada. Portanto, tirou-os, foram para a biópsia e eram benignos. É claro que se não os tivesse tirado, não saberíamos o que se teria passado alguns anos depois, não é? Aos 110. Bom. Estou a brincar. Mas com 94 é muito interessante. Mas portanto, a partir dos 50 anos, devemos, de 5 em 5 anos, fazer uma colonoscopia. A não ser que haja antecedentes familiares, não? Se houver, tem de se fazer mais cedo. Habitualmente a partir dos 40 anos. Isto em pessoas sem queixas. Mas quando falamos de antecedentes, estamos a falar ali da família nuclear. Fundamentalmente familiares de primeiro grau. Pais ou irmãos, fundamentalmente. Mas sem queixas, o que é que se quer dizer? Sem sangramento? Porque, obviamente, se uma pessoa com 30 e poucos anos tiver alguma anomalia... Como, por exemplo, sangue nas fezes. Uma perda de sangue nas fezes, uma dor abdominal persistente, uma alteração súbita e inexplicável do funcionamento do intestino, bom, isso é um sinal de alerta e, nesse caso, o exame deverá ser feito mais precocemente. Nós estamos a falar em rastreio. Rastreio é para indivíduos assintomáticos, sem queixas, que não se queixam absolutamente nada. Nós sabemos que estas lesões de que falámos há pouco, os tais pólipos, evoluem silenciosamente. E nós também sabemos que há uma grande prevalência de cancro do cólon e do reto em Portugal. É o cancro que mais mata. E, portanto, associadamente a esses números catastróficos, nós sabemos que, apesar de toda a evolução da medicina, a mortalidade é de cerca de 50% passados 5 anos. Portanto, são números dramáticos. Era uma brutalidade, mas esta brutalidade é importante que se refira a isto. Pode ser prevenida com o rastreio, portanto, com a colonoscopia. Agora vamos falar desse outro aspecto, porque é assim. Eu acho que todos nós, porque eu faço, devo dizer, e que até acho graça à sedação. Portanto, eu faço com sedação. Todos nós devíamos ter direito à sedação. Todos nós podemos fazer com sedação? Todo cidadão pode fazer com sedação, porque a sedação é comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, hoje... Mas, Sr. Professor, por exemplo, eu vou ao privado, faço quando quero. Através do público, através do Serviço Nacional de Saúde, há listas de espera. Permita-me dizer-lhe que isso hoje não existe. Não? Não. Hoje... Garanto-me que não. Garanto-lhe que não. É porque há pessoas... Não tarda nada, tenho aí pessoas no meu mural de Facebook a dizer que estão há meses à espera. Não. Em qualquer ponto do país, neste momento... Ouçam com atenção o que está a dizer o nosso convidado. Estou a falar com conhecimento de causa. Neste momento, o ponto mais crítico, como se sabe, era Lisboa, mas neste momento, quem quiser marcar pelo Serviço Nacional de Saúde uma colonoscopia na zona da Grande Lisboa, marca em tempo útil, em período inferior a um mês. Mas, Sr. Professor, qualquer pessoa mesmo, ou estava a falar de pessoas que têm antecedentes familiares e realmente aí o médico de família... Qualquer pessoa que tenha uma requisição do seu médico de família... E o médico de família vai passar? Bom, isso é um problema de responsabilidade médica, é um problema de responsabilidade... Já vou escutar-vos para tirarmos dúvidas. Agora temos que ouvir o que está a dizer o nosso convidado. A questão é uma questão de responsabilidade médica. Obviamente que se o médico não passar e o doente tiver algo grave, isto é responsabilidade médica legal. Eu pergunto isto porque eu sei, por exemplo, que uma médica de família não vai passar 2 mamografias à sua paciente num ano. Passa uma. Bem, mas é que também não está indicado fazer 2 mamografias no ano. Depende. Olha, a minha mãe tinha um caroço e passado 6 meses, aos 90 anos, teve um cancro de mama. Mas isso há chamados guidelines, portanto, há recomendações no sentido dos intervalos com que se passam os exames.
Há situações... É porque eu acho que é muito desconfortável fazer uma colonoscopia sem sedação, é quase impossível. Mas isso hoje são raríssimas já. Mas, por exemplo, há quem me diga que há falta de anestesiologistas justamente para a sedação. Há ou não há no nosso país? Isso corresponde à verdade, mas mais nos hospitais públicos. Sim, mas é por outras razões. Estou a falar dos hospitais públicos, mas é por outras razões. Porque, de facto, há muita dificuldade do Estado contratar médicos, não só anestesiologistas, mas outros, para os hospitais públicos. Nós sabemos a situação que neste momento decorre no país. Há uma tremenda dificuldade de se conseguir contratação de recursos humanos para os hospitais e, portanto, isso depois repercute-se na parte assistencial. Se me pergunta se nos hospitais há dificuldade de dar resposta atempada, eu respondo-lhe que sim. Pronto. Sim, na generalidade dos hospitais. Porquê? Porque não têm recursos humanos. Agora, nós estamos a falar em entidades convencionadas com o Serviço Nacional de Saúde, externas aos hospitais, nas quais, para efeitos de pagamento, os doentes pagam a taxa moderadora, e aí, neste momento, não há, na generalidade do país, dificuldade na marcação de qualquer colonoscopia. É que nem todos temos acesso à saúde privada, não é? Mas para isso eu também acho que é importante. Mas nós estamos a falar... que as pessoas possam ter seguros de saúde e planos de saúde, porque pelo menos têm descontos. Mas estamos a falar em Serviço Nacional de Saúde, e Serviço Nacional de Saúde a médicos de família. Porque não faz sentido. Não faz sentido fazer sem sedação. Isso não se equaciona tão pouco a questão dos privados, nem... Não, mas quando me está a dizer, Sr. Professor, estou a levantar estas questões só porque, realmente, quando eu falo da sedação e quando falo, portanto, da colonoscopia, da necessidade de fazer, há sempre pessoas que me dizem, estou à espera há meses. O meu médico de família... Havia. Desde que o médico de família... Está a dizer o nosso convidado que havia, portanto, a situação pelos vídeos... Desde que o médico de família prescreva o exame, não há dificuldade de marcação. Não prescreve? Cá está, é porque há médicos de família que não prescrevem, a não ser que haja antecedentes. Isso é outra questão. Estou a dizer o cidadão que tem a requisição do exame na mão. Não tem dificuldade em marcá-lo. E como é que se pode reclamar junto do médico de família? Isso é mais complicado. É um problema profissional, de responsabilidade do médico de família. Esta questão, meus amigos, há questões aqui que fogem um bocadinho do âmbito do nosso convidado e da nossa conversa. Mas, por exemplo, a questão é esta. Se o médico de família, por qualquer razão, não passa a requisição, portanto, com a sedação... O que é que se faz deste médico de família? Temos que exigir, é porque é um direito nosso de fazermos sem dor, sem desconforto, um exame preventivo de uma situação muito grave. Com certeza que sim, e por isso o Estado comparticipou a sedação. Portanto, a sedação não é o problema hoje em dia. Está comparticipada... Não, a requisição, pelos vistos... Agora, a requisição... Mas a requisição não é da questão da sedação. A requisição é da colonoscopia. Sim. É da colonoscopia. Isso é uma questão de responsabilidade do médico de família. Obviamente que o médico de família, se não passar o exame, se entender que não deve passar, tem de assumir na totalidade a responsabilidade de Muito bem, dessa mas agora falemos desta alternativa à colonoscopia, porque realmente hoje podemos fazer o exame, isto são cápsulas, que se tomam como se fosse uma cápsula, um comprimido. E portanto, sim, aliás, é disto que hoje vamos falar. Portanto, esta é uma alternativa ao exame tal e qual temos estado aqui a falar, não é? Ao exame tradicional de observação do intestino delgado e do intestino grosso. Manuel Luís tem duas cápsulas na mão. Tem uma mais pequenina, que é esta, que tem uma câmara, e tem a outra, que é uma cápsula maior, que tem duas câmaras, uma em cada topo. A primeira é uma cápsula utilizada para visualização do intestino delgado. É um exame de primeira linha para o estudo das doenças do intestino delgado. A segunda cápsula é uma cápsula utilizada para o intestino grosso. Essa sim, uma alternativa à colonoscopia, sim, porque mas, atenção... Esta faz o intestino grosso e o delgado, portanto faz também o exame completo, não é? Poderá fazer tudo. Poderá fazer uma visualização da totalidade do tubo digestivo. Mas, ao falarmos em alternativa, é utilizada apenas... Estamos a falar em termos do intestino grosso, para situações em que a colonoscopia, tecnicamente, não é possível de ser efetuada. Porquê? Porque esta cápsula tem algumas limitações face à colonoscopia. A limitação principal é que... dos pólipos, se houver um pólipo, tem que se fazer uma colonoscopia. Ora, com certeza. É um exame diagnóstico. Sim. Portanto, permite... Mas olha, no meu caso... Permite visualizar as lesões, mas se for necessário retirá-las ou fazer uma biópsia, etc... Tem que se fazer uma colonoscopia. Tem de se proceder a outro método. Portanto, para efeitos do intestino grosso,
É um exame para ser efetuado, recomendado, quando tecnicamente não conseguimos fazer a colonoscopia, por várias razões, por vezes acontece. Que tipo de razões? Por exemplo, quando há aderências resultantes de cirurgias prévias que não permitem que o colonoscópio passe em determinado segmento do intestino. Quando há... É menos invasivo. Quando há... evidentemente que é menos invasivo, embora tenha de ser efetuada igualmente a preparação do intestino, a limpeza. Eu ia perguntar isso. A limpeza é tal e qual como se fosse para uma colonoscopia? É sensivelmente idêntica. Agora, o que acontece também é que há pessoas que se recusam a fazer colonoscopia. Mas porquê que se recusam? São livres de o fazer. Isso cada um terá as suas razões. Mas isso é quase estranho, mas eu acho que tem a ver com os medos. E antigamente, porque antigamente fazia-se sem sedação. Sim, não é? E era difícil, eu concordo. Muito difícil. Eu concordo. Mas hoje há uma ausência de desconforto. Sim, ficamos a dormir ali 20 minutos, não é? Sim, por vezes nem isso. Só me irrita aquela parte aí que diz, agora pensa em coisas divertidas, pensa em coisas agradáveis. Mas é na perspectiva depois de ter sonhos agradáveis. Mas é que nunca me dão tempo de pensar. Eu desta vez disse para o senhor, para o médico anestesiologista, espera um bocadinho, mas... não dá tempo. Mas daqui a 5 anos, daqui a 5 anos já vou elencar uma série de sonhos, não é? Mas e tem um acordar bom, tem um acordar muito agradável. Sereno, muito sereno. Muito agradável. Muito. Mas deixe-me dizer-lhe que a outra cápsula mais pequena, de facto, tem um contexto diferente, porque sempre que nós temos hoje suspeita de lesões do intestino delgado, este é o exame que é escolhido de imediato. E há doenças que atingem o intestino delgado e de uma forma... estamos a ver imagens virtuais, digamos assim. Exatamente. Cá está, portanto, nós ingerimos a cápsula, ora, automaticamente a câmara vai registar tudo, mas vai registar para onde? E a cápsula registra, conforme a velocidade com que está a percorrer o intestino, é variável o número de imagens por segundo, mas pode chegar, na cápsula do cólon, pode chegar às 35 imagens por segundo. E essas imagens são registadas? São registadas, o doente faz acompanhar por um cinto que tem um registador, que recebe as imagens e depois é lido num programa próprio no computador pelo médico. Isto é feito em casa, não é? Poderá ser. A pessoa pode fazer em casa e depois vai levar o ingere a cápsula e depois no final do dia leva o receptor. Sr. Professor, nós temos aqui imagens reais, portanto, estas imagens são aqui reais. Estamos a ver úlceras numa doença de Crohn do intestino delgado. Já está, que é uma doença crónica. É uma doença crónica, atingimento do intestino delgado. Aqui, vejam um pólipo. Passou. Vimos exatamente. Aqui, cá está, um pólipo. Outro pólipo. Um pólipo no intestino grosso. Portanto, quem fez este exame vai ter que fazer... Uma colonoscopia para retirar o pólipo, de seguida. Sim. E pronto. Portanto, isto é o avanço tecnológico que a medicina tem, que nos vai permitindo evoluir, prolongar a nossa vida com saúde, que é o objetivo de todos nós e com qualidade de vida. Isto não está acessível a qualquer pessoa. Eu diria que as cápsulas hoje existem, estes exames por cápsula. Com água, é isso? Sim. Como quem toma um comprimido. Sim. E depois sai. Exatamente. Sai e é de uso único, obviamente. Mas a utilização destas cápsulas é efetuada nos serviços de gastroenterologia da generalidade dos hospitais. Tem serviços diferenciados de gastroenterologia. Portanto, é um exame que, quando é utilizado, a nível do Serviço Nacional de Saúde, é utilizado. Existe também nos hospitais privados, nos principais hospitais privados que existem no nosso país. Mas voltemos a referir que é um exame que a alta tecnologia, os avanços da tecnologia associado à medicina permite, mas que não invalida a existência da colonoscopia se porventura houver um pólipo ou houver outro problema qualquer. A colonoscopia, indiscutivelmente, como primeira escolha. Indiscutivelmente. A nível do intestino grosso, e quando falamos de cancro do intestino, é essencialmente ao intestino grosso que nos estamos a referir, a colonoscopia é o exame de escolha, sem dúvida. De 5 em 5 anos, a partir dos 50 anos, se não houver antecedentes familiares. Há alguma dúvida que queiram esclarecer com o professor? Não? Estamos esclarecidos? Muito bem. Sr. Professor, muito obrigado. Digam. As marcações, mas isso já percebemos que é um problema da médica de família ou do médico de família. Há de livros de reclamações e têm que reclamar com o médico de família e com a médica de família. Os médicos de família não são santidades, não são pessoas infalíveis. Portanto, se não estamos contentes com o médico de família, temos que o pôr em causa e temos que questionar. Havia de ser comigo. Ora, muito bem. Portanto, muito obrigado, Sr. Professor. Até à próxima. Gostei imenso de conversar consigo. Ainda por cima falarmos disso. Não se esqueça,
Previna. A palavra prevenção é a palavra-chave. Previna o cancro do cólon e do reto, e esta é a única forma de prevenir, é fazendo o rastreio de 5 em 5 anos a partir dos 50 anos. Não tenha medos, porque o exame fica a dormir, ali 20 minutos. Olhe, pense em coisas agradáveis antes de ir para o exame, não faça como eu, porque senão não tem tempo, e é uma frustração. E depois tem um acordar maravilhoso. Aliás, eu acordei e fui-me embora. Pronto, e é assim. Convém a não ir a conduzir o carro. Não, isso não. Mas também não conduzo, não tenho carta, portanto, com colonoscopia ou sem ela, é a mesma. Muito obrigado, Sr. Professor.